Alô, meus amigos, sou Antônio Martins de Farias. Eu sou um analista institucional com visão democrática. O meu compromisso pessoal é defender a democracia, né? Hoje o título é assim: Entre a Constituição, a Ética e a Verdade, o Brasil em julgamento. É, falo de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 25 de março de 2026. Bom dia! Hoje eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o fim. E aproveite também, né, para fazer um pedido importante. Se inscreva. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque nós vamos juntos melhorar o nosso país. Só assim poderemos juntos, né, comemorar os 5 anos do meu primeiro vídeo. Hoje eu estou de parabéns, tá? Hoje eu completo 5 anos que publiquei o primeiro vídeo. Publiquei com muito medo, me lembro que falando sobre os cuidados que nós deveríamos ter sobre a Covid-19. Hoje nós vamos falar de 3 pontos fundamentais também, né? Uma comemoração importante, que é a nossa primeira Constituição, né? E a situação preocupante da ética pública no Brasil, né? Ou seja, é um vídeo para comemorar, mas também para refletir. Hoje eu faço questão de dividir com vocês, como eu falei anteriormente, uma alegria pessoal. Completam-se 5 anos desde que eu publiquei o meu primeiro vídeo. Isso é muito grato, é muita felicidade. Um projeto que demora 5 anos. É o projeto pessoal que mais durou, né? Fora a minha vida, é claro. Mas realmente um empreendimento que eu venho insistindo para ultrapassar pelo menos aquela barreira de 1.000 inscritos, né? Há 5 anos que eu peço para você se inscrever no meu canal, para você passar para um amigo, porque esse projeto é muito importante para mim, esse projeto é muito importante para nós, né? E uma alegria pessoal, é uma vitória pessoal, além de muitas vitórias que eu já tive, e também de muitas derrotas, mas que as vitórias são prevalecidas. Nada disso teria sentido se você não estivesse aqui comigo, né? É claro que por isso, meu muito obrigado, e faça um convite, vamos crescer juntos. Isso é o que eu não posso perder, né? Se inscreva, participe, vamos construir ainda mais, né? E falando em comemoração, no dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I, né, o nosso primeiro rei, né, monarca, outorgou a nossa primeira Constituição, a primeira Constituição do Brasil. É um marco histórico, sem dúvida, e nós precisamos de comemorar. Pena que nós estamos há 202 anos e passou os 200 anos sem ninguém chamar a atenção esse fato tão importante, né? Esse documento, né, ele organizou o Estado brasileiro logo após a independência, o que era natural, porque até então, 1823, 1822, com a independência, o Brasil vivia sobre as regras, né, sobre as normas, sobre as ordens de Portugal. Quando ele se submete, se sente independente, é óbvio que ele precisava de um documento, uma carta, né, uma Constituição que pudesse ordenar o seu sistema jurídico, e foi feito em 1824. Logo após a independência, essa Constituição ela trouxe exatamente a confirmação da independência, né? Foi um fato consumado que deu assim a sociedade de um modo geral, todo mundo político, né, todo mundo, todo conjunto de pessoas que moravam no Brasil naquele tempo, a consciência de que nós estávamos independentes, né, que o Brasil não devia mais, não se rendia mais às ordens de Portugal. Amadureceu, vamos dizer, virou adulto, né, vamos dizer assim. Essa Constituição teve influência do direito francês, ela foi uma Constituição toda baseada no direito francês, né, e trouxe como elemento central o chamado poder moderador, né? O que era o poder moderador? Na prática, o imperador concentrava poderes sem responsabilidade direta pelos seus atos, né? Ele podia tudo, fazer tudo, mas não cometia crime, ele era imune, né? Quem respondia pelos erros, pelos crimes, eram os seus ministros, né? Que elegiam um conselho de ministros. Se os ministros cometessem alguma coisa errada, aí a Constituição os punia, mas o rei
era imune, era isento de qualquer crime. Ele não praticava, e além do mais, com o poder moderador, ele dissolvia as assembleias dos estados, dos municípios, a Câmara, o Senado e a Câmara Federal, enfim, né? Mas é a partir de 1824, que começamos então as nossas chamadas províncias e hoje os estados, né? Nós 26 estados mais o Distrito Federal, né? Foi nessa Constituição que veio a configuração geográfica e política do nosso país. Então ela é muito importante e cabe uma reflexão importante, né? A República foi proclamada, mas o que o povo, de fato, essa Constituição demorou de 1824 a 1891. Né? Quando a República foi proclamada, mas ela se afasta do povo, né? Ela nunca teve uma preocupação com o povo, né? Ela foi proclamada, mas será que o povo de fato passou a ser protagonista? Não, não foi, né? O povo não foi protagonista, lamentavelmente. Desde a implantação da República, que até hoje o povo não é protagonista da situação. Desculpe mais uma vez que eu bati na câmera. Esse poder moderador, ele veio com influência de Augusto Comte, do positivismo, né, que foi de Jeremy Bentham na Inglaterra, que foram os positivistas, um movimento filosófico muito importante na Europa, e que que surgiu vários movimentos sociais que até hoje a gente estuda e aprende e vive, né, o seu dia a dia. Por exemplo, a questão do o que vale é o que está escrito, né? O que vale é o que está na lei. Isso chama-se positivismo. Naquela época, o positivismo tinha como meta, como princípio, que tudo a ciência respondia. Né? Tudo tinha que ter embasamento científico. Se não tivesse embasamento científico, nada era verdadeiro. Né? Então, Auguste Comte foi um dos grandes baluartes desse movimento positivista e influenciou, sem dúvida nenhuma, o Brasil daquele ano. Né? E então a Constituição de 1824, ela tem muita. A gente deve muito a essa Constituição, porque ela vem, né, ela dá uma carta, né, ela dá um documento. Acho que o segundo a gente chama de a Carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele chegou aqui no dia 2 ou 3 de maio, que ele escreve para o Dom Manuel, acho que Dom Manuel, não sei se era Dom João, o rei de Portugal, afirmando, né, o descobrimento, né, o achamento da terra brasileira, que a gente chama de certidão de nascimento do Brasil. E vamos dizer assim, que a proclamação, a independência com a Constituição, vamos dizer assim, analogicamente, seria a certidão de casamento, né, ou certidão de divórcio, porque nós nos tornamos independentes de Portugal e temos uma Constituição que nos deu o ordenamento jurídico, que até hoje nós vivemos sobre a égide dela, o Estado, né, os três poderes, né, tinha um quarto poder, como eu falei, que era o poder moderador, mas esse foi extinto logo com a implantação da República. Agora, a falta de ética pública, né, isso é um tema que eu não posso, né, como analista institucional, com visão democrática, né, e tendo a democracia como base, não posso me calar diante de projetos, de programas, de absurdos. Agora vamos falar, por exemplo, de um tema que preocupa. O Tribunal Superior Eleitoral, né, como todos já acredito que já ouviram falar, que cassou, né, condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que era para ser governador, mas ele renunciou, tentando escapar, né, desse processo. O resultado, ele fica inelegível até 2030. No Rio de Janeiro, teremos pela primeira vez depois da Constituição de 1988, parece uma eleição indireta para governador, se eu não estou equivocado. Que a Assembleia do Rio de Janeiro, como falta menos de 2 anos, né, para terminar o mandato, ele renunciou, o governador renunciou, agora a Câmara Legislativa do Rio de Janeiro deve, agora até o final de abril, né, convocar uma eleição indireta. São os deputados que vão eleger o governador para ficar até 6 de janeiro de 2027. Eu estou numa dúvida que a reforma constitucional, a emenda constitucional 111 modificou, eu acho que ela também, a posse dos governadores, ficou para o dia 6 de janeiro. Só os prefeitos que continuam tomando posse no dia 1º de janeiro, né? Então, é importante demais, né, porque eu só tenho uma dúvida, se pode ser qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ser candidato, ou se somente os deputados. O ministro Luiz Fux, do STF, deu uma liminar
proibindo, né, que as pessoas, para elas serem candidatas, mesmo na eleição indireta, que eu concordo com o Fux, eles precisam de a desincompatibilização de 6 meses. Então, um secretário de Estado, por exemplo, que ele quisesse ser candidato, ele não pode, porque ele teria que ter renunciado 6 meses antes de abril para completar a vacância de 6 meses, que é o período que é previsto na Constituição. Né? É uma crise política no Rio de Janeiro, né? Não podemos discutir isso, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, né, tem vivido uma sequência de problemas administrativos e, como sempre, né, quem paga a conta é o povo. O governador se afasta, fomos novo governador, gastos, né? E a política do dia a dia fica sem respaldo, né? Que as pessoas acham. Gente, a política é uma ciência muito importante, eu estudo, e cada vez mais que eu estudo, eu sei que não sei, mas a política é o dia a dia do governador, do deputado, do vereador, é muito significante para todos nós. Porque a votação de um projeto, a rejeição de um projeto de lei, a escolha de um ministro tem a ver, modifica sensivelmente a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, a participação do cidadão na política é fundamental. E a nossa participação, temos a liberdade de sermos filiados a partidos, fazermos para a campanha, mas nós temos o maior poder, que é o voto, né? O voto é fundamental no processo democrático, como a gente vive. Agora, eu vou falar o seguinte, né? STF e o ônus da prova, né? Aqui entramos em um ponto delicado. As críticas ao Supremo Tribunal Federal, gente, eu quero deixar algo muito claro, né? Eu não defendo pessoas, eu defendo instituições. Porque sem instituição não existe democracia, né? A Constituição é clara. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. O judiciário é um dos pilares desse sistema. Está lá no artigo 2º da Constituição. Nós temos no mesmo artigo 1º da Constituição, que são os fundamentos da República, os fundamentos do Estado Democrático de Direito, o princípio da soberania, o princípio da dignidade humana, mas nós temos, acima de tudo, o princípio da separação dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O esfacelamento, a desmoralização, o descredenciamento, vamos dizer assim, a forma como a sociedade está fazendo, tentando, a mídia, de modo geral, tentando a desmoralização da instituição Supremo Tribunal Federal. Isso só tem prejuízo para nós, povo. Para eles, tudo bem, porque eles estão se livrando dos problemas. Que eles estão colocando o STF como um local horroroso, um local onde só tem falcatruas, e até agora não provaram nada. Mas o que temos visto? Acusações muitas vezes graves contra os ministros, sem provas. Sem provas. Né? E aqui vale um princípio fundamental do direito. O ônus da prova é de quem acusa. Não se pode condenar sem prova. Isso é uma decisão, está na Constituição, gente. O artigo 39 da Lei 1079, de 1950-51, que é a lei que define os crimes vamos dizer assim, de responsabilidade do presidente da República, dos ministros de Estado e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 39 da Lei 1079 define claramente os crimes de responsabilidade. E o julgamento cabe ao Senado. Temos poucos casos, a jurisprudência quase zero, porque são raros. Eu acho que nunca houve no Senado um processo contra o ministro de Estado. Porque no período lá de 1800 e alguma coisa, na República, houve a questão, acho que um ministro que teve que sair. Na época de Getúlio também, ele alterou o poder do Supremo, e no regime militar também eles modificaram, mas não condenaram os ministros, simplesmente demitiram, porque era ditadura militar, eles podiam fazer tudo, né?
Então, ou seja, cabe às regras, há limites e há garantias para os ministros, né? Não se pode atribuir agora, querer reforçar, né, a saída, como eu vejo alguns lulistas, alguns petistas, defendendo que Lula quer a cabeça do Dias Toffoli. Gente, não é assim. A gente sabe que o ódio do presidente Lula, desculpa, não está nem no contexto, mas eu me lembrei disso, ao presidente, ao ministro Dias Toffoli, é um ódio visceral, vamos dizer assim. Porque quando o ministro Dias Toffoli, que foi amigo dos advogados José de Seu, advogado do PT, e foi indicado para ser ministro do STF, teve a questão da Lava Jato, e Lula foi preso. E quando o Lula se encontrava preso, o Dias Toffoli negou um habeas corpus para que ele pudesse sair da prisão e visitasse alguém da família que morrera, da família de Lula. Então o Lula não engole essa. Então ele quer tirar, engolir o ministro Dias Toffoli. Ele não perdoou. Eu acho que dizem que Lula não perdoa. O Lula ama, mas quando odeia, odeia também. Não sei se aí eu não tenho prova para falar isso, a acusação do presidente. Mas a gente vê que o PT está tentando derrubar porque quer derrubar o ministro Dias Toffoli. Mas a crise não é só no ministro Dias Toffoli, é para todos os ministros, né? Isso precisa, gente, essas regras, limites e garantias, elas têm que ser respeitadas. Não podemos simplesmente pedir, sai assim. Não, não dá, é isso. Não podemos. Os ministros do STF até agora não têm um crime que diga, né, que o ministro Dias Toffoli ou qualquer um deles tenha sido cometido um crime que mereça, vamos dizer assim, ser tirado, né? Porque lá o artigo 39 diz assim, né? O artigo 39 da lei 1079 de 1950 define as hipóteses de crimes de responsabilidade atribuíveis aos ministros do STF. Julgar em situação de impedimento ou suspeição, isso não aconteceu. Porque a suspeição, gente, ela é pessoal, tá? A suspeição é prevista no Código de Processo Civil. Se o réu é inimigo mortal do ministro, o ministro sabe disso, ele pode pedir para dizer que é incompetente para julgar aquele caso. Se ele atuou, por exemplo, no STJ, muitos ministros, antes de ser ministro do STF, passaram pelo STJ, pelo TSE, eles, quando tem uma causa que eles trabalharam naquela causa, eles dizem, eu me considero impedido. Isso acontece. Então, atuar com interesse pessoal, até agora ninguém provou que os ministros da STF atuam com interesse pessoal. Não vamos querer aqui achar, porque constam ali o número do telefone do ministro A, ministro B, no telefone de fulano e ciclano. Isso não é crime, gente. Ele não pode se provar com isso que o ministro atuou naquele processo com interesse pessoal. Isso não é prova. Olha o positivismo da Constituição de 1824, que eu falei no início do vídeo, né? Exercer atividade político-partidária. Nenhum ministro do STF, que eu saiba, vai para o palanque fazer festa. No governo Bolsonaro, o ministro de Estado fez um comício, né, para Bolsonaro e ficou por isso mesmo. Era ministro da Defesa, se não me engano. Era o general Pazuello. Não sei o que ele era. Ele não podia, mas ele usou o microfone e fez um comício, né? Proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo. Ninguém provou. Até agora. Mas não, vamos ver se tem prova. Porque o que está acontecendo? Eles estão jogando escutas telefônicas, joga seu bel prazer. Pega frases fora do contexto, o ministro Luiz Toffoli, o ministro não sei quem. Gente, isso não é crime. Tem que provar mesmo, provar. Se a Polícia Federal apurar um inquérito e mandar para a Procuradoria-Geral da República provando que houve, que o ministro A ou B atuou em favor, aí sim, ou era inimigo mortal, mas defendeu, aí sim, aí cabe ao Supremo, ao Senado Federal abrir um inquérito e julgar. Por enquanto, não tem crimes contra os ministros do STF. Vamos dizer assim, não estou aqui defendendo os ministros, estou defendendo a instituição. Não tem,
Nada que provem que o Supremo Tribunal Federal está sob suspeita para julgar os processos do Brasil. Não. Os ministros, os 10, né, porque um já se aposentou, que é o ministro que saiu, Roberto Barroso, e estamos aguardando a escolha, a aprovação pelo Senado do novo ministro, do 11º, que parece que Lula quer esse agora, né? Vamos ver se o Senado já devia ter votado, né? Então, eu não vejo aqui, eu não estou condenando, defendendo os ministros, como eu falei no início. Não, meu objetivo não é. Agora, a competência para o julgamento desse caso é no Senado Federal, agora diante de provas. Supostamente, essa questão, vamos dizer assim, pode ser imoral? Pode. É ilegal? Não. Você vê o filho do ministro agora, diz que a pessoa acaba de se formar e já tem 500 processos nos tribunais superiores. É claro que ele é filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é o advogado Antônio Martins de Farias, que não tem quem o ajude. Muito pelo contrário, porque os meus colegas, eles tentam tirar os meus clientes, não me arrumar cliente. Isso faz parte da profissão, não estou criticando a OAB, nem advogados, meus colegas, porque é assim, os contadores querem clientes para ele, então tira o outro, afasta. É uma concorrência. Já tem 500 processos. É crime? Não. Imoral? Pode ser. A mulher do ministro Alexandre de Moraes fez um contrato de 1 bilhão com Gente, o Banco Mais quis pagar. E o problema dela, era a grande advogada, esposa do ministro, o maior constitucionalista, o maior vendedor de livro de direito constitucional, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes. Isso tira é crime? Não. Pode ser imoral, mas não é crime. Não vamos tentar desmoralizar o STF por isso. Agora, a grande mídia, jornais, estão tentando desmoralizar o Supremo porque eles vendem manchetes. Aí eu que falo a verdade, ninguém quer ouvir os meus vídeos. Mas analise comigo. Os ministros, 81 ministros do STJ, vocês acham que não tem mulher, filho, sogra, cunhado, ex-cunhado atuando com a influência? Claro, Brasília é isso. Brasília é o quê, gente? Brasília não é um convento, desculpa a comparação. Brasília é uma cidade de grandes negócios. Mas isso existe no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo. Essa hora em Brasília ainda não é porque é 9, 10 horas, como quando abre as repartições públicas, cheio de gente que chegaram de avião, de pessoas que chegaram de avião com a pastinha, vão se encontrar com o ministro, fazendo lobby. Isso faz parte do processo. Então, quero aqui deixar bem claro, já encerrando, que até agora não tem vamos dizer assim, um crime que podemos atribuir aos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque é preciso prova dos crimes previstos no artigo 39 da Lei 1079 de 1950. Eu sei que o Brasil vive um momento decisivo. Temos motivos para comemorar? Temos a Constituição de 1824, nos meus 5 anos do primeiro vídeo, mas também motivos de preocupação. Sem ética, sem respeito às instituições, gente, e sem compromisso com a verdade. A democracia, nesse caso, não há democracia que resista. Por isso, o papel de cada cidadão é essencial. A refletir, acompanhar e defender o que é justo, como eu estou defendendo. A instituição Supremo Tribunal Federal não está sob júdice, não está sob suspeita, porque até agora ninguém apresentou um único crime praticados pelos 10 ministros, né? Porque 11 está faltando um. Antônio, você está defendendo... Não se trata de defender ministro A ou ministro B. É porque o enfraquecimento do judiciário é o caminho para o quê? Para a perpetuação do poder na mão de poucas pessoas, ou de um determinado grupo político, em benefício próprio, como é esse grupo Centrão. O que é o Centrão, por exemplo? O Centrão é um conjunto de pessoas, deputados federais, senadores, que se juntam num grupo para manipular orçamento secreto, verbas sem prestação de contas, e eles acham que isso está certo. Não está certo. No Centrão tem crime.
Agora, no Supremo Tribunal Federal, até agora, eu não vi nenhuma, me permita, grandes jornalistas, grandes juristas, todos estão fazendo política, desmoralizando uma pessoa, acusando pessoas sem provas. Me desculpem, você que me acompanhou até aqui, muito obrigado, até o próximo vídeo. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se hoje você não gostou do meu vídeo, o de sexta-feira você gostará, porque pode ser que sexta-feira eu faça uma crítica ao próprio STF. Tá bom, gente? Mas hoje eu estou defendendo a democracia, hoje estou defendendo vamos dizer assim, a instituição Supremo Tribunal Federal, que é um dos esteios da nossa democracia, um dos esteios da nossa Constituição. Ok? O STF interpreta e diz o que deve ser feito segundo a Constituição, porque nós todos estamos submetidos à lei. Esse é o Estado Democrático de Direito. Tem gente mais iguais que os outros em Brasília, está cheio. Você vê, agora mesmo vi um deputado que foi acusado de achar no apartamento dele um saco com 450 mil, e segundo informações ele vendeu depois, apareceu com o apartamento vendido, mas depois que a Polícia Federal, ou seja, quando ele viu que a Polícia Federal achou 470 mil no armário dele, ele vendeu um apartamento na semana seguinte. Isso não é justo. Esse é um deputado que se diz honesto. Não é esse deputado, infelizmente. São de pessoas assim que a gente precisa se livrar. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima, até sexta-feira.